Vamos colocar de pé então para ouvir a leitura do Evangelho. Vou pedir para o diácono Daniel fazer essa leitura para nós, por favor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra do Senhor, palavra de salvação, graças a Deus. Podemos assentar. Eu gosto muito desse texto, né? Porque ele mostra Jesus tendo uma conversa muito especial, muito particular com os seus discípulos. E ele fala então de uma pedra, né? De uma rocha, quando ele fala com Pedro. E essa foto aqui é lá da Grécia, das montanhas lá de Meteora, que tem aqueles monastérios, né, ortodoxos, construídos lá no alto desses morros, e onde só se conseguia subir antigamente por corda ou então escada que eles jogavam lá de cima. Depois fizeram outros acessos, né? Hoje até os turistas podem ir lá. Eu não fui. Quando voltar à Grécia, pretendo visitar lá. Eu fui. Né? Você foi, né? Eu fui. É fantástico. São muitos monastérios. Então, e essa pedra aí, né? Sobre a qual está essa igrejinha, esse mosteiro, né? Esse lugar de culto, de meditação, né? Dos monges lá, ortodoxos, né? Mas o fato é que Jesus leva os discípulos para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia, tinha duas Cesareias. A gente, olhando no Evangelho, a gente vai falar de duas Cesareias. Uma Cesareia ficava na beira do mar e era uma cidade romana. Ela era, de fato, a capital romana da Judéia, onde o procurador ficava, onde tinha toda a estrutura romana, militar e administrativa daquela região ali, da Judéia, da Palestina, era em Cesareia. Eles iam a Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade mais importante, era a capital onde ficava o rei da Judéia, né? Então, havia esse intercâmbio entre as duas cidades. Mas essa Cesareia, que é uma outra cidade construída por Herodes em homenagem a um filho dele chamado Filipe, e botou lá o nome de Cesareia para dizer que ele estava com César e não abria, né? Politicamente ele botou o nome da cidade, e ela fica meio isolada lá no norte de Israel, perto do Monte Hermon, perto das colinas de Golã, onde é a fronteira da Síria. Então Jesus levou os discípulos para um lugar assim mais retirado, porque ele precisava ter uma conversa que seria fundamental. Aquela conversa assim que nada poderia interromper, interferir. Então era algo muito especial que ele queria tratar com os seus discípulos. E ele
faz ali uma pequena, digamos assim, pesquisa de opinião, né? Pesquisa de opinião no Instituto Galileu. Com que personagem histórico ou pessoa pública você identifica Jesus de Nazaré? Coloca essa pergunta para os seus discípulos. Então, o resultado. Tantos por cento responderam João Batista. Um pouquinho menos respondeu Elias. Um pouquinho menos respondeu Jeremias. Outros mencionaram outras figuras da história judaica. E 3% não souberam ou não responderam, porque toda pesquisa que a gente faz tem 3% que não sabem ou não respondem isso, né? A gente já sabe que já é praxe das pesquisas, né? Então, foi basicamente o resultado que Jesus obteve perguntando aos seus discípulos o que as pessoas diziam que ele era. Qual era a percepção que os discípulos tinham das suas andanças pelas cidades da Galileia, pelas cidades da Judeia e de outros lugares ali na Palestina. Qual a imagem pública que as pessoas tinham de Jesus de Nazaré? O fato é que aí tinha uma segunda pergunta. Mas eu vou continuar na primeira por enquanto, não é? Comparar Jesus com João Batista era algo mais ou menos esperado, até porque eram parentes, eram pessoas contemporâneas, pregavam de forma muito parecida. Então havia uma identificação muito grande entre os dois. Então não era surpresa que as pessoas notassem uma semelhança muito grande entre Jesus e João Batista, que por sinal nessa altura já tinha sido assassinado. Elias, muito parecido também com João Batista, né? As pessoas viam em João Batista assim a volta de Elias, não é? Um homem que, quando exerceu o seu ministério profético, uma parte ele teve que exercer na clandestinidade, que foi perseguido, teve que se esconder numa caverna, não é? Teve que enfrentar a ira da rainha, principalmente, né? A rainha Jezabel, mas com muito destemor, com muita coragem, né? Ele pregou em Israel. Então era uma grande referência que as pessoas tinham quando olhavam para Jesus, viam a figura de Elias. E a figura de Jeremias também é lembrada. Interessante. Jeremias também foi um profeta rebelde. Também foi um profeta perseguido. Tentaram assassiná-lo, provavelmente morreu assassinado. Se opunha à opinião da maioria das pessoas, defendendo a sua opinião, a sua visão, né, do que devia ser feito nos destinos do povo de Judá. Enfrentava as pessoas com muita coragem, assim como Elias. Jeremias ficou muito famoso como sendo assim, o profeta chorão, né? O profeta que estava sempre lamentando alguma coisa, se lastimando por causa da situação de Jerusalém. Ele que viu o que aconteceu com Jerusalém, escreveu um livro que faz parte da Bíblia, o livro das Lamentações. E ele que tinha tantas vezes avisado aos governantes de Judá como evitar que aquilo ocorresse e não foi ouvido. Então lembraram-se também da figura de Jeremias, associando à pregação de Jesus Cristo. Mas aí vem a segunda pergunta.
vocês acham que eu sou? O que eu sou para vocês? Não é? Porque é fácil dizer, olha, o povo está falando isso, aquilo, tal, parará, não sei o quê, não é? A gente não tem muito compromisso com o que as pessoas estão dizendo. Mas aqui, pela primeira vez, Jesus confronta os seus discípulos para responderem, né, cara a cara, quem eu sou para vocês? O fato é que essa pergunta, ela é repetida sempre e sempre para cada um de nós. Jesus também está perguntando para mim, para o Lucas, para o Daniel, para Miriam, para a Bárbara, para a irmã Raquel, para todos nós, exatamente isso. Quem eu sou para você? E essa é uma pergunta que a gente precisa saber responder. Essa é uma pergunta muito fundamental. Porque Jesus tinha já caminhado 3 anos com aquele grupo de homens, tinha desenvolvido toda uma relação de confiança, de dependência, de vida em comum, tinha realizado milagres, tinha ressuscitado mortos, tinha enfrentado autoridades, tinha libertado pessoas, curado pessoas, levado saúde para a vida das pessoas, anunciado o reino de Deus, tinha feito tudo aquilo que a gente conhece. Da mesma forma que nós temos o testemunho dessas coisas a partir da palavra de Deus, né? A partir desse livro aqui. Então, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem eu sou para vocês? E nos pergunta também. A resposta, né? Eles, como sempre, os discípulos ficavam então naquela defensiva, né? Quem vai ser o primeiro a falar? E o primeiro a falar sempre era a mesma pessoa, era sempre o apóstolo Pedro. Pedro tomava essa iniciativa de falar em seu próprio nome e em nome da própria comunidade dos discípulos. E aí então ele declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é João Batista a gente conheceu, não é Elias que a gente admira, não é Jeremias que a gente conhece a sua história, não é nenhum desses assim. É algo totalmente novo, totalmente diferente, totalmente inédito, uma coisa absolutamente revolucionária. Tu és o Messias. Messias, palavra hebraica para designar Cristo, o ungido, aquele enviado de Deus para estabelecer o seu reino. E aqui não estava apenas um conceito, digamos assim, teológico, não era só uma pergunta pronta. Para nós, dizer isso, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para nós pode ser um conceito teológico, de tão acostumados que a gente está a ouvir isso desde criança no nosso discurso religioso, né? A gente chama Jesus de Cristo, né? Eles não chamavam Jesus de Cristo, chamavam Jesus de Jesus. Quem começa a chamar Jesus de Cristo é Pedro, nesse dia lá em Cesareia de Filipe.
E eu faço um registro aqui que é importante também, porque esse acontecimento, depois ele teve desdobramentos, e é sempre uma grande referência, né, à confissão de Pedro, um grande acontecimento da história dos evangelhos. Mas quando Jesus está em Betânia, ele vai ressuscitar Lázaro, ele tem uma conversa com Marta, irmã de Lázaro. E Marta diz para Jesus exatamente a mesma coisa, sem ter conhecimento, sem saber de nada dessa conversa que Jesus tinha tido com os discípulos. Ela mesma também, ela diz, eu sei que tu és o Cristo. Então existe a famosa confissão de Pedro, que é esse texto de Mateus 16, e existe também a confissão de Marta. As teólogas feministas têm nos lembrado ultimamente desse fato registrado pelo Evangelho de João. Eu acho que é importante a gente também destacar isso. Porque a confissão de Pedro acabou gerando uma tradição de igreja, né? Mas o fato é que Pedro reconheceu em Jesus o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus não é apenas um sucessor de uma tradição de pregadores, de profetas. Ele é algo que vai muito mais além. Jesus não é simplesmente uma pessoa que tem ideias bonitas a respeito da humanidade, a respeito de Deus, a respeito da natureza. Não. Jesus é algo muito especial, muito diferente. É a essa consciência, a essa confissão que Jesus então nos convida a ter essa percepção que Pedro também teve. E os discípulos, representados por Pedro. Porque a partir dali Jesus ia tomar o caminho de Jerusalém. Ele ia radicalizar a sua pregação, ia enfrentar a cruz. E se eles acreditassem que Jesus era apenas um profeta a mais na história de Israel, prontamente eles iriam se dispersar. Eles permaneceram juntos com Jesus porque sabiam precisamente quem ele era. Podiam não entender os acontecimentos, podiam ter ficado perplexos com tudo que ocorreu, com a prisão, a crucificação, o sepultamento, com tudo aquilo que toda aquela tempestade que se abateu entre Jesus e os seus discípulos, mas eles tinham a certeza de que ali estava o Filho do Deus vivo. E por isso eles conseguiram superar essa crise. Uma coisa muito importante que Jesus diz, então, respondendo a Pedro, é o quê? Olha, não foi carne nem sangue que revelou isso para você. Ou seja, isso aí não é só coisa da sua cabeça. Alguém revelou isso para você. E esse alguém é o Espírito de Deus. Porque é Ele quem nos revela realmente quem Jesus Cristo é. Se não é pela atuação do Espírito de Deus, a gente não obtém essa consciência. A gente não tem essa certeza. O Espírito de Deus é que nos converte. Converter-se significa isso. Saber exatamente quem é Jesus Cristo. O resto é consequência. E Jesus, então, afirma isso para Pedro, né? Diz, olha, isso não é coisa da sua cabeça, não. Isso veio de um outro lugar. E que bom que você falou isso. Você é
Simão Bar Jonas, Shimeon Bar Yoná, em aramaico. Era o nome daquele pescador. Mas agora eu vou chamar você de Pedro, que era o apelido dele em aramaico. Kefa, traduzido em grego, Petros. Uma pedrinha, um pedaço de pedra, não é? E aí ele então faz esse jogo de palavras, dizendo: olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Daí aquela imagem que nós projetamos aqui, uma grande pedra. O que quer dizer exatamente esta pedra, né? Há várias interpretações. Uma diz o seguinte: a pedra que Jesus está falando é a pessoa de Pedro. A igreja vai ser edificada sobre a figura de Pedro. E isso deu origem a uma tradição pela qual Pedro teria sido, inclusive, enterrado lá nas proximidades de Roma, e em cima do túmulo de Pedro, então, foi construída uma igreja que depois se tornou a Basílica de São Pedro. É por isso que a Basílica lá do Vaticano chama de São Pedro. Que eles dizem, não, é porque Jesus falou que ia edificar a sua igreja em cima de Pedro, então enterraram Pedro ali e fizeram a igreja em cima dele. Como protestantes, né, a gente tem o carinho, o diálogo e a comunhão com os nossos irmãos católicos romanos, mas como protestantes a gente não segue essa tradição. Há até quem conteste que Pedro tenha eventualmente até ido alguma vez a Roma. Mas não vamos gastar tempo com isso. A outra interpretação do que seria essa pedra é que aqui está então a confissão de Pedro sobre esta pedra, ou seja, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqui está então a base da existência da igreja. Essa eu acho um pouco mais plausível, não é? Porque se existe igreja, ela existe porque existem pessoas que creem nisso, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso é a base. E existe uma terceira linha que diz o seguinte, que a pedra que Jesus está falando seria ele mesmo, que na hora que ele estava falando sobre esta pedra que ele estava apontando para si mesmo. Essa eu acho também ainda mais consistente, porque Jesus mesmo diz, né? A pedra que os construtores rejeitaram, que era ele, veio a ser a pedra angular, a pedra de base, a pedra de alicerce. Jesus sempre usando metáforas da construção civil, operário que ele era de formação, não é? Então, eu creio que essa pedra é Jesus, e aqui o hino que nós cantamos fala exatamente isso, né? Da igreja, o fundamento é Cristo, seu Senhor. O fato é que, quando ele fala de igreja aqui, de que igreja que ele está falando? Que a palavra igreja, no nosso vocabulário, virou prédio, né? Onde é que fica a agência do Banco do Brasil? Ela fica atrás da igreja. Né? Vai no interior, né? Onde é que fica, não sei o que, fica do lado da igreja. Que igreja? Aquela igreja que fica na praça central de alguma cidade do Brasil, seja em Minas, em Goiás, na Bahia, em qualquer lugar, né? Existe a igreja, aquela igreja matriz. Então a igreja virou
edificação, é um tipo de edificação destinada a um culto religioso. Nós sabemos que Jesus aqui não está falando de um prédio, não está falando de uma edificação, está falando de uma grande comunidade, eclesia, a assembleia daquelas pessoas que sabem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo. É dessa igreja invisível, universal, que ele está falando, não é? E ela tem como base a pessoa de Jesus Cristo. Então, nisso ele edifica a igreja. Jesus entrega a Pedro as chaves do reino. Pedro, mais para frente, né? Um ano depois ele está ocupado organizando a igreja de Jerusalém. Ele está ali dirigindo a primeira comunidade dos cristãos, aquela que se converte no dia de Pentecostes, quando o Pedro mesmo sobe a tribuna e faz aquela pregação, aquele discurso. Esse Jesus que vocês assassinaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Repete a sua confissão, agora não dentro de uma sala, na presença apenas de Jesus e dos discípulos, ele fala isso de forma aberta, publicamente. Ele declara a sua confissão, Deus o fez Senhor e Cristo. E a partir dessa nova confissão de Pedro na sua pregação, 3.000 pessoas se convertem e formam então a primeira igreja de Jerusalém. Então é com essa função que Pedro recebe as chaves do reino, né, para cuidar das coisas. Aqui não fala de uma chave só, fala de um molho de chaves, é mais ou menos o que um administrador, um zelador de uma casa recebe quando ele fica responsável por um determinado edifício. Está aqui todas as chaves da casa, né? Como temos aqui as chaves da igreja, né? Elas formam um molho de chaves. Pedro recebe uma função de autoridade e ao mesmo tempo de serviço, de responsabilidade, de zelo, tudo isso. Contra essa igreja, as portas do inferno não resistirão. Isso que é interessante. Muitas vezes a gente tem uma visão de igreja, uma visão muito defensiva. Parece que nós estamos aqui dentro de uma determinada fortaleza, né? E a gente precisa ficar se cuidando para que o inferno não invada a nossa fortaleza, né? Ficamos aqui trancados dentro de um lugar seguro, sob os ataques dos dardos inflamados do maligno, essa coisa toda. A visão de Jesus é outra. A visão de Jesus diz o seguinte, que são as portas do mal, do inferno, do mundo que jaz no maligno, é que não resistirão à igreja, é que não resistirão ao evangelho. Não por meio de armas, não por com discursos de ódio, de exclusão, nada disso, mas pela vivência do amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo que atua dessa maneira. É a isso que nós somos chamados, né? E é por isso, essa é a consequência de nós afirmarmos, então, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu peço que Jesus esteja realmente renovando em nós essa certeza, essa fé, essa confissão
de fé, para termos a consciência de que estamos juntos numa mesma igreja, atuando e derrotando esse mundo maligno, porque é para isso que Deus nos chama a ser, e é para isso que Ele se coloca como fundamento, onde nós podemos pisar, onde podemos ter firmeza daquilo que nós cremos. Amém? Deus assim nos abençoe. Vamos lembrar nosso compromisso quanto igreja com a nossa contribuição